Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Verifica, o podcast da Agência Lupa. A Lupa, você já sabe, é a primeira agência de fact-checking do Brasil. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo aqui da Lupa e quem está sempre comigo aqui do meu lado nessa jornada é o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégias e negócios. Tudo bem, Gil? Fala, guria, e um beijo pra você aí que tá ligado no nosso podcast. Toda semana eu e a Natália batemos um papo aqui sobre as notícias falsas que estão por aí em toda parte, infernizando e assombrando a nossa vida, né? E aí, Nath, qual é o cardápio de hoje? Gil, hoje a gente vai esclarecer a onda de boatos em torno do cacique Raoni, histórico líder indígena brasileiro. Aí esses boatos vêm a reboque, claro, das recentes discussões sobre a demarcação de terras indígenas que fazem parte da agenda do governo Bolsonaro, né? É uma maluquice total. E um dos boatos diz até que o Raoni, coitado do Raoni, voltando ao centro dos holofotes, das atenções dessa forma, né? Teria enviado barra de ouro pra França, assim, uma maluquice total. Completa maluquice. A gente também esclarece no programa de hoje uma história que tem bombado aí nas redes sociais sobre um procurador que teria mandado prender uma menina de 12 anos por ela ter atirado no invasor da fazenda onde ela mora. Nath, esse é outro caso surreal aí, recheado de desinformação, né? E o nosso Verifica de hoje tem muito mais do que isso. Diretamente da Flórida, sempre ela, a jornalista Cristina Tardáguila, traz um caso que mostra como a checagem de fatos profissional pode mudar a composição até mesmo de um governo. É uma história aí num estilo intriga internacional e diz respeito à renúncia do chefe de inteligência militar da Colômbia depois de terem sido desmascaradas provas falsas apresentadas nas Nações Unidas de um suposto apoio da Venezuela a rebeldes colombianos. Um rolo, né? Nossa. Uma coisa mega enrolada. E essa história mostra que as informações falsas frequentam também aí os altos escalões do poder, né, Gil? Eu lembro que a Cris é fundadora da Lupa e também diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, rede que reúne as agências e as plataformas de checagem em todo o mundo. Pois é, mas não acabou não, viu? Tem ainda o nosso quadro semanal sobre os mitos e verdades na área de saúde e hoje a repórter Natália Afonso, a máquina ou mito, explica por que nem coco, nem abacaxi ajudam a tratar o câncer, como tem sido publicado nas redes sociais. Cada semana é uma fruta diferente. Criatura! Gente. É inacreditável. É sempre um remédio milagroso, né, pro câncer circulando nas redes sociais. É inacreditável. Mas aqui a gente tá sempre de olho, verificando, esclarecendo tudo isso para você que fica ligado no nosso podcast. Não troca de podcast, não dá o pause, fica com a gente. O Verifica tá começando. Bom, antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu queria convidar você que está ligado aqui no Verifica a acessar outros conteúdos interessantes sobre checagem de fatos na página lá da agência Lupa na internet, o lupa.news. E aí, guria, era mesmo uma questão de tempo, né? No fogo cruzado em torno das questões ambientais e indígenas afloradas aí com esses contornos políticos do governo, cedo ou tarde, o bombardeio de notícia falsa iria mirar o cacique Raoni. Ele, que é uma figura emblemática aí da luta pelos direitos indígenas e da preservação da floresta amazônica. Esse é um assunto super sério, né? Mas antes eu preciso registrar esse deboche constante com relação ao meu sotaque. Tá, eu tô cansada desse Mas por quê? Não tô entendendo. Gil, vamos falar sério, que o assunto é sério, né? Pra lembrar aí o nosso ouvinte, a nossa ouvinte. O cacique Raoni é um cacique caiapó, né? Ele tem 89 anos também e é reconhecido internacionalmente aí pela defesa dos direitos indígenas e da Amazônia. É um líder indígena bastante importante, né? Já foi tema de um documentário indicado ao Oscar no final dos anos 70, né? Em 79. Em maio desse ano, o cacique Raoni esteve aí com o presidente da França, né? O Macron, também com o Papa Francisco, e sempre lutando por essa questão aí das causas ambientais e tentando angariar apoio nesse sentido. É uma liderança bem emblemática aí, né, do Brasil. Eu acho até que, por conta dessa aproximação com a comunidade internacional
Ele acabou citado pelo presidente Jair Bolsonaro no discurso que abriu aí mês passado a Assembleia Geral da ONU, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas o Bolsonaro chegou a dizer que líderes indígenas como o cacique Raoni são usados muitas vezes, abre aspas, como massa de manobra, né? Bom, aí depois disso, depois dessa afirmação, o líder Caia Pó entrou logicamente na mira das ondas de notícias falsas em torno de questões ambientais. Gil, a gente esclarece agora, né, duas delas que têm circulado bastante aí nas redes sociais. Uma é sobre um desvio de verba para compra de carros de luxo, envolvendo aí um post no Facebook que envolve um caldo de informações falsas, desde loja britânica, livro autobiográfico, até o desvio de dinheiro até a Fundação Cacique Cobra Coral, tá tudo nesse caldo aí. E a outra, que é também bastante inacreditável, que fala do envio de barras de ouro à França pelo cacique Raoni. Gente, é uma maluquice sem fim, né? Mas vamos por partes, então. Primeiro a gente esclarece a história do carrão de luxo. Gil, essa checagem, ela partiu de uma publicação que circula nas redes sociais e também de pedidos dos nossos leitores no lupa@lupa.news. Eu já falei aqui no último episódio e reforço, se você tem um boato, tá desconfiando de alguma informação que tá circulando em redes sociais, escreve pra gente lá nesse e-mail, lupa@lupa.news, que a gente pode considerar aí e verificar, se for verificável, obviamente, né? Bom, o texto que a gente tá falando aí sobre desse post, ele afirmava que a fundadora de uma marca de cosméticos britânica teria relatado em um livro autobiográfico uma, abre aspas, experiência desastrosa com o cacique Raoni. Essa mulher é a Anita Roddick, ela morreu em 2007. Fundou uma marca bem conhecida e queridinha das mulheres em todo mundo, que é a The Body Shop. Foi comprada pela Natura, acho que no ano passado ou bem recentemente. Esse post, como eu já falei, é um desfile de informações falsas e distorcidas. Primeiro, fala que o cacique Raoni é Yanomami. Depois, que a Anitta doou 10 milhões de dólares para a ONG Cobra Coral, que seria administrada pelo cacique Raoni. E, por último, que a empresária descobriu que o dinheiro, na verdade, era usado para comprar carros de luxo e máquinas utilizadas no garimpo de pedras preciosas. Tu quer começar? Porque é tanta coisa que eu tô, assim, meio impactada. Pois é. Me ajuda. Isso é um combo de informações falsas. Eu não sei nem por onde ir. Vamos lá, olha só. Antes de mais nada, o cacique Raoni, como a gente já falou aqui, não é Yanomami. Ele é Caia Pó, tá? É bom saber distinguir uma coisa da outra. Essa é a primeira informação errada nesse post aí, nessa salada, né? Bom, pro livro citado então, no Brasil esse livro se chama Meu Jeito de Fazer Negócios e nele a Anita Roddick conta a história pessoal dela e da fundação do grupo The Body Shop, né, que é da empresa que ela fundou e dirigiu até 2003, né? O cacique Raoni não é mencionado nem uma vez sequer nesse livro. Exatamente, Gil. Existe nesse livro uma história envolvendo o povo Kayapó, que é a etnia a qual o Raoni pertence. Mas a história não tem nada a ver com ele, assim. Nos anos 90, a Anita Roddick fez negócios com o povo Kayapó no Pará e ela cita 2 caciques, tá, dessa etnia no livro. Um deles é o Paulinho Paiacã e o outro tem um nome um pouquinho mais difícil, eu vou falar devagar, que é Picative Picatiri. São nomes indígenas, são sempre um pouco difíceis da gente dizer, mas são esses 2 caciques citados. E eles eram líderes indígenas, então, Kayapós do sul do Pará. Já o cacique Raoni é líder de um outro grupo de Kayapós que tem as suas aldeias na terra indígena Capoto Jarina, que fica em Mato Grosso. São povos distintos, portanto, nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, Nath. Então vamos recapitular essa salada. Vamos recapitular várias vezes, porque esse é bem complexo. E a capacidade imaginativa da pessoa que inventou isso aqui, né? Impressionante. Assim, bom, então primeiro o cacique Raoni não é Yanomami, ok? Vamos deixar estabelecido isso, que o sujeito é Kayapó. E os Kayapós são citados no livro da Anita Roddick, certamente. Mas os líderes que ela se refere não tem nada a ver com o Raoni, eles são do Pará, e o Raoni é do Mato Grosso. Então, assim, são tribos diferentes, digamos assim. E seguindo, nesse livro a empresária conta que a sua relação com os povos amazônicos começou no primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, em 1989, em Altamira, no Pará. Foi onde ela conheceu os 2 caciques que ela menciona no livro.
Pois é, Gil, a partir daí, a Anitta teve a ideia de propor que os caiapós fossem fornecedores da marca dela, né? Que eles fornecessem castanhas do Pará para serem usadas nos cosméticos. A Body Shop é uma das primeiras marcas a usar as castanhas brasileiras na composição dos seus produtos. E em troca dessas castanhas, as aldeias indígenas receberiam investimentos em saúde e educação, o que de fato aconteceu. A Body Shop construiu uma casa de saúde em Redenção e reformou um centro de saúde em Altamira. E os dois eram usados pelos indígenas da região. Pois é, e no livro não existe nenhuma menção a valor, qualquer valor acertado nessa transação aí, né? Bom, e aí também cabe a gente destacar que isso não foi uma doação, né? Porque as tribos forneciam os produtos e recebiam pelos produtos. Então, mais um erro desse post que circula aí nas redes sociais. E tem outro erro. Outros, na verdade, né? Mas vamos devagar. O post fala que a Anitta conta no livro que descobriu que o dinheiro que ela doava, teoricamente, né? Que a gente já concluiu que não era uma doação, era desviado para compra de carros e itens de luxo. Isso não é verdadeiro, não aparece no livro. O que ela fala é que ela acabou decepcionada com algumas lideranças indígenas na época, porque a ideia dela, ou pelo menos o que ela conta ali no livro, de uma forma muito altruísta, era que os índios tivessem uma renda a partir do trabalho deles e parassem de aceitar dinheiro de garimpeiros e madeireiros ilegais ali da região. Mas, no fim, alguns continuavam aceitando essas coisas, apesar do contrato firmado com a empresa, né? Pois é, né? Não tem só índio bonzinho, tem índio malzinho também, enfim. Mas vem cá, acabou essa novela? Não acabou. Não acabou, Jesus. Gil. Tem mais uma coisinha nesse post que vale a pena a gente esclarecer. Ela cita que a doação, o post, né, cita que a doação da Anitta Roddick para os povos Kayapó foi feita através de uma ONG. A ONG Cobra Coral, que seria administrada pelo cacique Raoni. Que mistureba! Não, esse é mais um absurdo nessa narrativa doida aí, cheia de desinformação. A ONG Cobra Coral, que aparece nesse post, é uma referência, na verdade, à Fundação Cacique Cobra Coral, que não tem nenhuma ligação com o cacique Raoni. A fundação é uma instituição espírita, tem sede lá em São Paulo. Pois é, Nath, a fundação é administrada por uma mulher que garante que incorpora aí o tal do cacique Cobra Coral e que ele teria o poder de controlar o tempo. Acho que todo mundo deve lembrar aqui que já teve até prefeituras de Rio e de São Paulo que contratou, né, essa fundação para não fazer chover em determinada época. Eu não me lembro exatamente o que era. Eu só conhecer a Carnaval. Santa Catarina foi para conter, Santa Catarina tem muitas enchentes, né? Normalmente tem um período de cheia e aí logo depois que teve vários deslizamentos em Blumenau, choveu um mês inteiro, aí eles fizeram um contrato para dar uma segurada na chuva. Assim. E eu não conhecia essa fundação até ir trabalhar em Santa Catarina, né? Trabalhei um tempo lá. Porque no Rio Grande do Sul não é conhecido. Mas aí eu vi, depois convivendo com os cariocas aqui no Rio de Janeiro, que é super conhecido. Super famosa, usada, muito usada, inclusive. Enfim, a gente falou que a fundação então fazia acordos, né, parcerias com as prefeituras do Rio e de São Paulo. Você está falando do governo de Santa Catarina, e a ideia então era ir afastar ou promover a chuva, dependendo aí das circunstâncias climáticas que estavam sendo enfrentadas por essas administrações públicas, né? Muito bem, nada a ver então com o cacique Raoni, né? Bom, passamos a limpo essa primeira história, mas não é só isso. Não é? Tem outra história falsa, certo? Tem mais coisa. Tem mais coisa, e essa ainda é mais surreal ainda, né? Circula nas redes um vídeo acusando o líder indígena de contrabandear ouro para a França. Pois é, o texto esse que acompanha esse vídeo diz que se trata de um flagrante de ouro contrabandeado por uma ONG coordenada pelo cacique Raoni, mais uma. O Raoni tá em todas, né? Mas o vídeo não tem nenhuma relação com o cacique Raoni, nem com o Brasil. As cenas foram filmadas, na verdade, em Gana, na costa oeste da África, em junho desse ano. Mostram 2 italianos inspecionando uma carga de ouro. Pois é, essas imagens acabaram virando uma espécie aí de total flex de desinformação, que elas têm prestado a diversas notícias falsas, entendeu? O material tem sido usado em várias situações. Um site de Mali, por exemplo, publicou que o ouro era roubado do país por soldados franceses. Outro site da República Democrática do Congo dizia que o metal era do presidente do país. Pois é, um monte de coisa desencontrada, né? Alguns sites de checagem de fatos aí da França identificaram um dos personagens no vídeo como um advogado italiano chamado René Verrecchia.
E ele confirmou que o vídeo foi gravado em Accra, que é a capital de Gana, e que ele e um amigo também italiano estavam inspecionando uma carga de ouro para potenciais compradores, mas que não recomendaram a compra porque suspeitaram dos documentos, né, referentes à origem do material. O ouro, inclusive, é o principal produto de exportação de Gana. Em 2017, o metal somou 8 bilhões e meio em vendas, 8 milhões e meio de dólares, em vendas para outros países. E isso é quase a metade do total da exportação de Gana. Bom, Gil, além dessas fotos aí utilizadas fora de contexto para difamar o cacique Raoni, a gente tem uma outra história de uma foto utilizada fora de contexto para falsificar uma notícia. É uma história que também circulou muito nas redes sociais nesse último final de semana, na semana passada, né? O post tá lá no site da Agência Lupa na internet, o www.lupa.news, e também nas nossas redes sociais. E é a imagem de uma adolescente algemada com uma legenda afirmando que ela foi presa a mando de um promotor de Mato Grosso por ter atirado num invasor da fazenda onde ela mora, no município de Alta Floresta. Pois é, Nath, o texto afirma, inclusive, que o tal promotor alegou, abre aspas, excesso de legítima defesa. Eu fico impressionada. Essas coisas que não existem no Código Penal, não existem no Código de Processo Penal, não existem em nenhum lugar e as pessoas simplesmente reproduzem as coisas, né? A gente checou essas informações e elas são, obviamente, completamente falsas, né? Segundo o Ministério Público do Mato Grosso, a adolescente essa que atirou no invasor, ela não foi presa e sim chamada para prestar um depoimento, lembrando que adolescentes não podem ser presos, mas sim apreendidos, né? Depois que a apuração for concluída, então, o caso vai ser encaminhado à 2ª Promotoria de Justiça Civil de Alta Floresta. Então, não existe nenhuma manifestação ou decisão da Justiça sobre esse caso. Pois é, e deixando claro que a foto usada para ilustrar essa falsa, abre aspas, reportagem, que foi publicada num site chamado Painel Central, é de abril desse ano. E a imagem mostra uma adolescente de 15 anos de algemas conduzida por policiais, só que ela cometia golpes em Macapá. E o curioso, Gil, é que esse site, Painel Central, né, até então ele só publicava textos sobre astronomia copiados de outros veículos. E a história falsa foi compartilhada no Twitter, a história dessa adolescente, porque essa adolescente de fato existe, né? Isso, essa história rolou, isso. Mas o que a gente está discutindo aqui é o fato dela ter tido um pedido de apreensão ou de prisão decretado, o que não aconteceu, né? E essa história falsa foi compartilhada no Twitter pelo procurador Ailton Benedito, indicado para chefiar a Secretaria de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, no dia 1º de outubro. Depois de ter sido retuitado aí pelo menos 235 vezes e alertado pelo público, pelos seus seguidores de que a informação não era correta, o nosso indicado, Benedito, apagou o conteúdo do seu Twitter. Indústria da desinformação fazendo escola, né? É. Por isso que a gente sempre alerta aqui no nosso podcast semanal para a importância de verificar direitinho o conteúdo, seja um texto, seja uma imagem, a data da postagem, a origem, antes de reconhecê-lo como verdadeiro e sair por aí compartilhando essas mentiras. Pois é, Guri, esses cuidados aí são cada vez mais importantes, até porque o uso de fotos fora do contexto para difundir uma notícia falsa virou uma praga, é assunto toda semana aqui, um artifício utilizado até em escalões do governo, como, por exemplo, provas falsas sobre um suposto apoio da Venezuela a rebeldes colombianos. Elas constavam de um documento de 128 páginas entregue pelo presidente da Colômbia, o Iván Duque Márquez, às Nações Unidas durante a conferência da ONU no mês passado. Aí, então, os checadores de fatos profissionais entraram em ação e desmascararam essa farsa. As fotos pertenciam a outro contexto. Aí não teve jeito, né? O chefe da inteligência militar colombiana acabou renunciando. Quem vai contar melhor esse caso pra gente, diretamente da Flórida, é a nossa querida Cristina Tartaglia. Cristina, que é fundadora da Lupa e diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, a rede mundial de checadores. Diz aí, Chris. Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje eu trago mais uma prova de que uma checagem de fatos pode sim mudar a composição de um governo e que talvez alterar o rumo de uma nação. Essa história vem da Colômbia. No dia 26 de setembro, o presidente Iván Duque foi para o Twitter compartilhar com os seus seguidores partes de um documento de 128 páginas que ele havia entregue ao secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, durante a Assembleia Geral
que a organização realizou em Nova York no final do mês passado. Bom, nesse documento, o governo colombiano incluiu relatos e uma série de fotografias que, segundo Duque, serviriam de prova definitiva e irrefutável de que o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, estaria de alguma forma apoiando dissidentes das Farc e guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional para que em território venezuelano eles conseguissem de alguma forma desestabilizar a democracia colombiana. Isso sem falar da manutenção do narcotráfico e também do contrabando. Acontece que os checadores de fato foram atrás das informações constantes nesse documento e detectaram que pelo menos 2 das fotografias incluídas pelo governo Duque nesse texto que foi repassado à ONU não mostravam o território venezuelano, como informavam, mas sim o território colombiano, ou seja, eram fotos fora de contexto, algo que a gente já vem chamando a atenção aqui em vários episódios do Verifica. Muito bem, isso veio à tona com muita força, viralizou na internet, não só na Colômbia e em vários outros países que falam espanhol, e acabou levando à renúncia do general que lidera a inteligência militar colombiana. No último dia 1º de outubro, o general mandou uma carta para o presidente Duque dizendo que ele, como general da República, era consciente da necessidade de responder por seus atos e de seus subalternos e que atuaria em consequência, se retirando do posto e permitindo que novos membros do governo tomassem a frente da inteligência colombiana. Isso, então, é uma prova definitiva de que a checagem de fato tem, sim, grande impacto, algo que os checadores vivem tendo que explicar e comprovar e que deve continuar sendo feita, não é mesmo? Um beijo a todos e até a próxima. É isso mesmo, Cris. Um trabalho árduo, né, que a gente continua fazendo, incentivando para que tenha cada vez mais impacto. Bom, vamos falar de saúde? Chegou a hora do nosso quadro semanal, muito aguardado, muito comentado. Todos esperam a nossa maravilhosa repórter Natália Afonso para falar sobre os mitos e verdades na área da saúde. Hoje a gente traz variações de um tema comum nas redes sociais, as curas milagrosas para o câncer. E a bola da vez são 2 frutas bastante conhecidas e consumidas no Brasil, o coco e o abacaxi. Pois é. Segundo essas postais, a água quente do abacaxi e do coco ajudaria a combater tumores. Bom, para passar essa história limpa, a gente traz para o assunto a repórter Natália Afonso. Diz aí, Natália, você tem cara de salada de fruta de desinformação, não? A gente viu muito boato, né, nas redes que fala sobre tratamentos caseiros que supostamente curam o câncer, e esse Gil é mais um deles. E no desespero da busca e da cura, muita gente acaba acreditando, e agora é a vez do abacaxi. Um post no Facebook recomenda beber uma espécie de chá feito com a fruta que de alguma forma mataria as células do câncer. O texto afirma ainda que a receita, milagrosa aí, é do professor Chen Huiren. Falei certo, Gil? É isso aí, certinho, tá certinho. Do Hospital Geral do Exército de Pequim. Mas é falso, né? Me Sim. explica. Vamos lá, Nath. A gente foi verificar essa informação e, como a gente já esperava, né, já suspeitava aqui, não há nenhuma evidência científica de que esse chá feito com abacaxi ajudaria a matar as células do câncer. E o tal professor chinês? É bem curioso, Gil, porque o pesquisador chinês, ele realmente existe, é uma pessoa, é um Ele pesquisador... não é fake. Ele não é fake, mas, ele também faz pesquisa sobre câncer, mas não há qualquer estudo dele que relacione o abacaxi com a doença. E o coco, é a mesma coisa? É a mesma coisa, Nath. Aliás, volta e meia é ressuscitado aí na internet, post que indica que a água quente de coco pode matar as células cancerígenas, né? Em abril desse ano, a gente já verificou essa postagem no nosso site, e esse texto, curiosamente, também citava o pesquisador chinês, o Chen Huiren. Nossa, tem aquele post zumbi, né? A gente vai lá, checa, derruba o post, daqui a pouco ele ressuscita de novo. Exatamente, super comum nessa área, Nesse né? caso ele voltou com abacaxi, né? Com a cara do abacaxi. Exato. Mas vem cair também sem o menor fundamento, né? Também não há nenhuma evidência científica aí de que os tumores possam diminuir ao se beber água quente de coco, de abacaxi ou de qualquer outra fruta.
Aliás, limão e graviola, volta e meia, também reaparecem com essas curas domésticas do câncer, né? Graviola, já vi. No nosso 5º episódio, a gente já falou aqui sobre a relação entre a graviola e o câncer. E aí vale a pena você conferir, voltar lá no nosso 5º episódio, caso você tenha curiosidade. E também, vamos lembrar aqui, para quem tá ligado aqui já não verifica, que existem mais de 200 tipos de câncer, cada um deles requer um tratamento específico. E isso quando há tratamento também, né, Nath? Exatamente. É importante a gente desconfiar, então, aí de qualquer substância que prometa uma cura milagrosa pro câncer. Exato. Sempre bom a gente estar procurando um médico, né? O menor sinal desse tipo de manifestação aí, porque é uma doença séria. A gente não pode ficar brincando, né, com curas milagrosas que não existem. Manipulando, né? a esperança dos outros também, né? Isso é triste. Exatamente. Bom, Nath, muito obrigada. No próximo programa, a Nath esclarece aí mais informações. Estamos juntos na próxima. Combinado, Nath. Legal. Bom, então chegou a nossa hora de dar tchau. É isso? Tchau. Mas antes, pra gente encerrar, como sempre, hoje eu não falei nenhuma vez que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só buscar por @agencialupa. Os meus amigos, quando ouvem o Verifica, dizem que eu fiquei muito chata pedindo para as pessoas seguirem nas redes sociais. Mas eu gostaria de lembrá-los mais uma vez. Segue lá, gente. Lembrar do nosso mantra, o nosso site www.lupa.news. Todo mundo tem que decorar, né? Pra gente combater a desinformação todos juntos, né? Não é só nosso papel, é papel de todo mundo. Bom, o Verifica vai ficando por aqui. Né, o nosso podcast tem produção de conteúdo da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente está de volta para esclarecer mais boatos que circulam em redes sociais. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Beijo. Verifica. O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.